Caro aluno Augusto, esse é o exercício que você me pediu e o professor está fazendo para você. Beleza? Ok, o professor já fez os cálculos, tudo bonitinho. Eu espero que você entenda. Qualquer coisa você fala comigo em aula. Beleza? Em um cilindro de volume 64 pi centímetros cúbicos, a área lateral tem a mesma medida da soma das áreas das bases. Sendo assim, qual é a medida da seção meridiana desse cilindro? Primeiro, então, vamos conhecer o cilindro, vamos saber o que é a área lateral, o que é a base e o que é a seção meridiana, beleza? Então, esse aqui é o cilindro, a seção meridiana é como se você cortasse o cilindro exatamente no seu centro. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que a gente vai calcular que é a secção meridiana, certo? Então, olha, essa aqui é a altura do nosso cilindro, essa daqui é a nossa área lateral e esta é a área da base. Por que duas latências? Porque eu tenho essa base aqui e essa base aqui, correto? Entender que a largura da área lateral é 2π vezes r, porque trata-se do comprimento de uma circunferência e a altura é h, tá bom? Então, olha, esse aqui é o volume do cilindro, base vezes altura. E como que eu calculo? E qual é a fórmula, professor? O volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes h. Π vezes r ao quadrado compreende a base da área e a altura é a altura do cilindro, tá bom? A área da base do cilindro é π vezes r ao quadrado, que é essa aqui que o professor está colocando para você. A área lateral do cilindro é 2 vezes π vezes r vezes h, onde r é o raio do cilindro. Então, esses pontos são importantes, porque agora eu vou começar a mexer com todos eles, certo? Tudo bem? Então, o que o problema pede, professor? O problema pede exatamente essa área, que é a seção meridiana do cilindro, tá bom? E, ó, e como que eu a calculo? 2r vezes h, 2 vezes o raio vezes h. Mas o problema só me dá o volume. Então, nós vamos que interrelacionar os dados para a gente poder chegar nessa área. Tudo bem? Então, vamos lá. Ok? O professor está usando de novo as figuras para você saber o que o teu professor está fazendo. A área da base do cilindro. A área lateral do cilindro. O que o problema diz a nós? A área lateral é igual à soma das duas bases do cilindro. Então, esta área aqui, ó, ela é exatamente igual à soma dessas duas áreas aqui. Tá vendo? Essa área azul aqui, ela é exatamente igual à soma da base 1 mais a base 2. Então, vamos lá fazer esse exercício. 2r vezes h, a área lateral, certo, Augusto? 2r vezes h. Aqui, ó, a área lateral do cilindro. Ela é igual à soma das duas bases do cilindro. Portanto, 2 vezes π vezes r ao quadrado. Você pode simplesmente cortar o 2π, certo? E o que sobra para nós? Até se vai sobrar r vezes h, que é igual a r ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o r, vamos isolar o h. Vamos pegar o r e descer ele dividindo. Tá, então 2π foi embora, sobrou r vezes h vezes r ao quadrado. Eu estou isolando o h, pegando o r e jogando para baixo. Ok, acontece o que, filho? Que eu posso o quê? Cortar o r ao quadrado com o r, isso me permite, a matemática me permite, eu chego à conclusão, filho, que a altura do cilindro é exatamente igual ao seu raio, tá? A altura do cilindro é exatamente igual ao seu raio, mas ainda não consegui fazer absolutamente nada. Mas de onde que como que nós chegamos a essa conclusão? A área lateral é igual à soma das duas bases do cilindro. O professor pegou esse enunciado e colocou aqui, ó. A área lateral é igual a 2 vezes a base do cilindro. Pronto, legal. Agora o que nós vamos fazer?
seção meridiana, que é isso que a gente quer lá, tá? Certo? É 2R vezes H. Então vamos lá, queridos. Tá, mas o H não é igual ao R, é latência. Então eu vou substituir o R por H. Entendeu? A seção meridiana é 2 vezes R vezes H. 2 vezes R vezes H, lá tá. Mas nós concluímos matematicamente que R é igual a H. Então o que o Lata fez? 2 vezes H vezes H fica 2 vezes H ao quadrado. É, professor, mas ainda não dá para a gente fazer. Eu não conheço o valor de H. Ótimo. Vamos então usar o nosso conhecimento de volume. O que é o volume do cilindro? O problema dá, professor, é 64 pi centímetros cúbicos. Mas qual é a sua fórmula? É pi vezes R vezes H, professor. Beleza pura. Então, olha o que nós vamos fazer. Vou cortar o pi, ok? O pi não preciso dele. E olha só, sala. O que o Lata fez? Professor, nós sabemos que A é igual a R. Então, o que a gente faz? Ah, professor, pega o R ao quadrado e substitui por H2. Por que eu posso fazer isso, professor? Porque nós chegamos à conclusão que H é igual a R. Então, R, em vez do R aqui, ó, eu posso, mas por que o senhor faz isso? Porque eu fico com uma incógnita só, que é a altura. Entendeu a ideia? Eu fico com uma incógnita só, que é a altura. Agora eu posso terminar o problema, tá bom? Ó. H ao quadrado vezes H dá H ao cubo. Como que eu elimino esse cubo aqui? Eu extraio a raiz cúbica de 64. A matemática me permite isso pelo processo de radiciação. A raiz cúbica de 64 é 4. Por que latência? 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Então agora eu sei que o meu H vale 4. E agora eu termino o problema, querido. Chegamos à conclusão que a seção meridiana é 2 vezes H ao quadrado. Então, 2 vezes H ao quadrado. Agora eu sei que o H é 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2 é 32 centímetros. Querido amigo, querido aluno, essa é a solução do problema, tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, você pergunta para o teu professor na sala de aula. Um abraço, tchau.